Olá, olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Vamos lá, estamos ao vivo aqui com o pastor Hamilton e agora nós vamos fazer aquele processo de mandar pro pessoal aí, né? Tá aqui, ó, já apareceu para mim aqui e nós vamos mandar pro pessoal e quem já tá entrando já vai dando like, vai dando ok aí, dizendo que você tá conosco. Já vai dando like, vai dando ok aí, dizendo que você tá conosco. Muito bom, então tá show. Agora eu vou mandar aqui o link. Vou mandar aqui o link pro pessoal entrar e conversar conosco. Vamos falar sobre vários assuntos hoje aqui: família, ministério. Nós vamos falar sobre teologia, vamos falar sobre finanças, mas os primeiros assuntos vão ser família e ministério, ok? Então, se der tempo a gente termina, se não der a gente está pensando em fazer a segunda parte na semana que vem, na sexta-feira que vem. Eu acho que o assunto vai render, vai dar para a gente estar fazendo em duas partes, porque o assunto bíblico é interessantíssimo. A gente botar aqui, já estou ao vivo, já estamos, né? Porque eu não estou sozinho. Estamos ao vivo. Agora já foi para você. Agora o senhor manda pro seu pessoal lá para a gente estar conversando. Conversar conosco. É interessantíssimo a gente. Só dando um teste aqui para ver o som. Vê se chegou aí para tu aí. Chegou? Não? Chegou não. Ainda não. Então deixa eu ver aqui. Foi pro mentoria, né? Ah, é. Então deixa eu mandar exclusivo aqui para ti. Pastor Hamilton. Agora foi. Foi. Amém. Isso. É isso aí, meu pessoal. Olha, assunto importante. Nós vamos estar juntos aí nesse bate-papo importante, bem descontraído. E pastor Hamilton, cara, sempre na elegância, veio de preto, voz de trovão. Voz de trovão. Voz de trovão aí, amém? Depois eu explico sobre o voz de trovão. Depois ele explica isso aí, né? Porque o pessoal já fica curioso. Eu já fiquei para saber o que é voz de trovão, né? Então vamos lá. Quem tiver já conosco, já vai dando like, já vai falando aí, pastor, tô ao vivo, tá? Estamos aqui juntos, para a glória do Senhor, amém? Então vamos lá, deixa eu ver se a gente vai, eu vou conseguir, eu vou mandar para cá também. Pastora Sebastiana vai estar assistindo. Ah, nós vamos, pastor Sebastiana é benção. Aliás, eu quero, depois a gente falar um pouquinho dessa história, essa mulher de Deus aí, e essa história, essa história, né, de criação de filho, de ministério, vai ser bem bacana aí, tá? Então eu gostaria muito da gente estar batendo esse papo aí depois, que quando a gente fala de família tem que entrar nesse assunto aí, ok? Então deixar o pastor Hamilton mandar aqui pro pessoal. E aí a gente vamos ter aqui essa interação, ok? Mandando aqui para os grupos, mandando aqui para o ministério da igreja dele, para os irmãos, aquele grupo, né, de café, né? De café, de homens, né? De homens. Vai mandar? Já foi. Já foi? Maravilha. Ele tem aí um grupo aí de homens muito bacana. Uma vez por mês, uma vez por ano tem aquela reunião, né? Não, é de
2 em 2 meses. 2 em 2 meses. Mas aquela grandona que você faz no final de ano na churrascaria? Não, na churrascaria uma vez no ano. Uma vez no ano, Uma vez no ano. Ah, então tá. Um jantar de varões. Jantar de varões, tá bom. Aquele é uma vez no ano. Acho que foi, deixa eu ver aí, pastor Marilene, pastor Regis. Aqui, o Juan. Aí. A Amanda. Maravilha. Olha, já temos aqui, ó, 3 pessoas. O César, pastor César Moraes. César Moraes, Deus abençoe, meu irmão. Oi. Meu pastor César Moraes. Dá um comentário aí falando que já está ao vivo. Já está ao vivo conosco aqui. Amém? Mudamos hoje aqui de cenário porque... Depois eu explico por quê. A Daiane é tua, né? É de lá, não? É. Daiana? Pergunta se é a mãe do Caio. Já tá aqui. Mãe do Caio? É. Esse aqui, ó. Daiane. Mãe do Caio. Daiana, mãe do Caio. Vai dando alô aí, Daiana. Vai falando aí. O som tá chegando bem, tá tudo tranquilo. A gente dá um feedback. Feedback pra gente ajustar o que precisa aqui. Porque daqui a pouco, quando a gente começar a falar, já vai, não para mais, hein? Tá? Café com açúcar ou sem açúcar ou não toma? Eu tomo. É sem açúcar. Já sei. Sem açúcar, sem adoçante. Maravilha. Eu também peguei essa receita aí. É forte. É forte. Aí, refrigerante não? Não. Eu tô te perguntando porque eu já sei que você não toma refrigerante. e depois você vai falar o motivo que você me explicou uma vez. Sim. O motivo de não tomar refrigerante. Tá? Sim. Eu não tomo regularmente, assim, todo dia, de vez em quando. Mas eu quero parar totalmente. É forte. É bom, vai né? Conseguir, meu pastor. Amém. O pastor César, está dizendo o seguinte: meu amigo pastor, já estou aqui ao vivo com os senhores. Forte. O som está bom. Isso, maravilha. A Rita Luzier, né? Eu acho que é isso aí, tá? Tem bastante gente no pastor Hamilton aqui e a gente agora espera até ter essa interação. Pessoal, vai compartilhando para a gente poder ter o maior número de pessoas, tá bom? Participando conosco aqui. Com certeza esse podcast vai ser tremendo e a gente tem muita coisa para falar aqui, ok? Quando o pastor Hamilton terminar ali, a gente vai estar já iniciando. Eu queria ter 10 pessoas para a gente começar. Eu estou vendo 3 pessoas só. Vamos aumentar aí, gente, esse número aí. Vamos aumentar esse número. Deixa eu ir lá para chamar o pessoal lá dos grupos, do Conselho de Pastores. Deixa eu chamar esse pessoal aqui, para a gente estar... Né? Meu pessoal aqui, Encontro com Cristo. O Conselho de Ministros, CIMI, né? do Bispo Delso. Um grupo aqui, ó, o Apocalipse, o livro do Apocalipse meu, que eu faço parte, aliás. Então, deixa eu ver aqui. Chamando aqui um grupo bom para a gente estar interagindo, né? Conversando um pouco sobre... Eu acho o seguinte, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, de podcast, de live, mais podcast, eu escuto muito e vejo muito podcast, porque é instrutivo, a gente aprende muita coisa bacana. Então, se eu fosse você, eu ficava aí para a gente poder estar aprendendo alguma coisa juntos, tá ok? Então, vamos lá, já mandei para algumas pessoas e vamos ver. Quem mais? O pastor César está dizendo, pastor Hamilton, como o senhor é um amigão. Vou compartilhar com os outros conselhos. Bacana, obrigado. Então vamos lá. A gente está... Glória a Deus. Então, começando aqui, pastor Hamilton André, não é isso, né? Hamilton André. Hamilton André. A gente conhece mais como Hamilton, mas ele tem um segundo nome, André, igual o meu, é Paulo César. E o pastor Hamilton, conheço já há algum tempo,
A gente tem assim uma ligação. É um cara sensacional, gosta de ajudar, de compartilhar, de servir, tá? Eu mesmo, ele já foi canal de Deus para minha vida várias vezes. E pastor Hamilton, criado na igreja, pastor? Criado na igreja. Maravilha. Outro dia eu estava vendo uma live de um cara, ele estava falando assim, tem gente que queria ser do mundo, né? É verdade. Para poder ter uma experiência. Mas a maior experiência, às vezes, é ser criado na igreja e se manter crente até hoje. É isso mesmo? A melhor experiência. Embora eu não sou o único, aqueles que são criados na igreja vão me entender, eu acompanhei muitos colegas que saíram justamente por causa disso. Via os testemunhos de pessoas que veio lá do mundo, veio das drogas, e aí o testemunho, né, entre aspas, bombava, aquela pessoa tinha uma agenda, aí as pessoas achavam que tinha que se desviar para poder ter um testemunho. Um testemunho, sendo que o maior e melhor testemunho é nunca sair dos caminhos do Senhor. Para mim, esse é o meu maior testemunho. Que maravilha. É bênção. Amém. Eu não tive esse privilégio de ser criado na igreja. Sim. Me converti com 19 anos. Mas eu fico assim, radiante com quem nasce na igreja e consegue permanecer. Permanecer. Porque eu acho que isso é um desafio, gente. É um desafio grande e todos aí que nasceram na igreja, nunca saíram, para mim estão de parabéns, né? Amém. Porque é uma coisa tremenda, maravilhosa, que eu acho bacana. Eu tô com uma dificuldade aqui na internet, vamos ver se a gente consegue manter a internet boa, gente. Tô vendo aqui já uma oscilação aqui. Meu Deus, porque o aparelho fica lá dentro da igreja. Entendi. Nós optamos fazer aqui por causa da chuva, tá, gente? Mas eu creio que se você achar que tá ruim, a gente desmonta aqui, vamos para lá rapidinho para ficar mais perto da internet lá. Então, pastor Hamilton, vamos começar a falar sobre a questão família. Família. Como é que foi essa criação sua, pastora Sebastiana? Desde quando você se entende como gente, ela sempre foi pastora? Ou ela foi pastora depois, na adolescência? Não, depois. Depois? Como é que foi isso aí? Fala pra mim. Então, antes de nós entrarmos aí nas respostas em si, eu vou falar aqui sobre Voz de Trovão. Fala aí, explica aí. Acredito que muitos saibam, aqueles que ainda não sabem. Eu tenho as minhas gêmeas, né, Lívia e Alana. Elas gravaram, né, pela W Music recentemente, estão nas plataformas digitais, na Spotify, canal do YouTube e afins. E esse aqui é um dos títulos, né, das músicas que elas têm. Inclusive, eu já quero fazer um convite aqui com a permissão do pastor. Fica à vontade. Para o dia 21 de setembro, tá? 21 de setembro será o show das gêmeas Lívia e Alana, né? O nome do show vai ser Salvos pela Graça. Vai ser no Teatro de Nova Iguaçu, tá? Eu vou deixar aqui um telefone para depois você entrar em contato e estar sabendo como adquirir o seu ingresso. O telefone é o DDD 21 98269 5352. Lá você vai ter melhores e maiores informações desse evento que com certeza vai marcar o seu coração. Falar de família antes propriamente, meu pastorzão, de falar assim da criação da minha mãe, que diga-se de passagem foi uma criação excelente, ainda o é, né? Eu tenho a minha mamãe, para a glória de Deus, ainda viva, eu sou caçula, uma família grande, e a minha mãe sempre foi aquela guerreira, né? Acredito que muitos que hoje estejam me assistindo até a conheçam. A pastora Sebastiana, ela, quando eu era criança, ela ainda não era pastora, mas assim, quando eu cheguei na idade assim dos meus, quer dizer, eu ainda era criança, né? Na idade dos meus 8, 9 anos, ela foi consagrada. Como foi a consagração dela? É uma época, eu estou com 53 anos hoje, e aquela época, hoje já é um pouco difícil a mulher no ministério, naquela época era quase que impossível, pior ainda.
E na minha época de criança, alguns aí da antiga vão lembrar, a igreja, ela tipificava quase tudo como pecado. Você jogar um peão era pecado, você soltar uma pipa era pecado, você jogar uma bola de gude era pecado. Lembro dessa E eu joguei muita bola, eu praticamente me profissionalizei no futebol. Fiz teste em Belo Horizonte, né? no Atlético Mineiro. E enfim, joguei muita bola, joguei pela Marinha, estive em Brasília jogando bola também pela Marinha, joguei no Cefam. E imagina minha mãe com aqueles 11 filhos e criança. Então a minha mãe, ela era excluída da igreja porque ela deixava a gente ser criança. E a igreja via Olha aí, a gente no campo de futebol, mas não via a gente no culto doméstico. Não via a gente orando de madrugada. Minha mãe colocava a gente para orar de madrugada. Minha mãe botava a gente para ler a Bíblia. Mas quando via a gente no campo, minha mãe era excluída. Via a gente jogando bola de gude, minha mãe era excluída. Ao ponto que ela foi fazer o seminário na antiga faculdade Martin Luther King. Eu não sei se alguém nos assistindo conheceu o pastor José de Sá, hoje dorme no Senhor. E esse homem foi quem teve coragem de, pós o seminário, né, consagrar a minha mãe ao ministério pastoral. Feito isso, ela fundou a igreja que até hoje existe, está sendo lá pastoreada por ela, ministério, Primeira Igreja Pentecostal da Promessa, localizada na Rua Líder. E após ela ter sido consagrada, então esse problema, né, ele foi sanado. O negócio de ser excluído acabou. Né? Acabou, mas era assim, dia do culto, o horário do culto, não tinha televisão, não tinha nada que atrapalhasse, não tinha campo. E ela gritava, né? O campo era em cima assim da nossa casa, a uns 50 metros. Ela gritava a gente. Passado uns 2 minutos, se a gente não chegasse com o grito dela, ela estava lá na beira do campo, com uma vara, com um chinelo, hora da igreja. E eu dou glórias a Deus pela vida da pastora, dou glórias a Deus por ela cumprir o ID e a missão, né? Porque os pais têm missão. A missão dos pais, eles são os orientadores do evangelho para as suas crianças, né? A gente conhece catedraticamente o texto que diz: instrui o menino, ou seja, o filho, os filhos, por assim dizer, no caminho, né? E muito já se falou e se fala sobre esse no caminho e não o caminho. O caminho a gente aponta, eu estou nele, estar nele. Então eu nunca vi minha mãe fora do caminho. Ela ia para monte, ela ia para as visitas, ela só tinha folga, eu lembro como se fosse hoje, no dia de terça-feira. Ela consagrou a terça-feira dela. Ela trabalhava domingo, trabalhava segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Só tinha folga terça. Era na terça que ela ia para as consagrações, visita, monte, tudo na terça. E eu lembro como se fosse hoje, antes dela sair, o que era muito interessante, ela deixava tudo pronto. Nunca teve aquela situação, porque eu fui fazer a obra e as crianças... A casa bagunçada. Era pronta, não. E nós também tínhamos responsabilidade. Cada um tinha o seu Cada um, eu limpava, um limpava o quarto, outro limpava a sala. Então minha mãe sempre passava isso para nós. Nós crescemos com essa responsabilidade. Então ver ela aguerrida na obra, como hoje ela ainda está, isso não só me inspirou, como trouxe sobre mim uma unção, trouxe sobre mim uma responsabilidade de também fazer assim com a minha geração, né, com os meus filhos. Então, a família, ela é muito importante na vida ministerial também, muito. Você vê bem, o pastor Hamilton veio dessa criação e o que acontece? Hoje faz a mesma coisa, né, passando essa responsabilidade também para suas filhas, para seus filhos. Isso é muito interessante. E, pastor Hamilton, outro dia eu tive o prazer, né? Outro dia não, já tem um tempo que eu conheci sua mãe e realmente admiro muito o trabalho dela e o que ela faz na obra, como ela executa o trabalho do Senhor. Isso aí é uma coisa que me marcou muito. E hoje em dia, pastor Hamilton chegou a se congregar com a sua mãe,
e hoje é pastor-presidente do Sim, ministério? sim, sim. A minha vida inteira eu congreguei com a pastora. Quando o ministério foi fundado, desde então eu fui da mocidade, dos adolescentes, mocidade. Eu dava aula para os adolescentes. E quando eu retornei de Brasília, lá pelo ano de 1994, eu fui para Brasília em 92, retornei em 94. E aí então eu fui para a faculdade Martin Luther King, também pastor José de Sá, que também foi pastor e professor da minha mãe. E aí então eu fui fazer o seminário, mas eu não era casado. Eu creio que até hoje, né, às vezes é um dos parâmetros para ser consagrado ao ministério pastoral, e até mesmo porque, na época, por eu ser solteiro, eu também não queria ser consagrado. Eu não queria ser consagrado ao ministério pastoral. Então, servi lá como presidente da mocidade, professor dos adolescentes, professor das crianças. Depois eu fui ao diaconato, não passei pelo presbitério, né, porque ficou muito em voga o meu chamado. E aí, então, posteriormente, eu casei-me e foi então que fui ajudar o pastor Dario em uma época. Acho que alguns aqui nos ouvindo conhecem, outros não, mas eu creio que o pastor Paulo Com certeza conhece. E quando eu fui ajudar o pastor Dario, eles então me receberam como pastor. Por mais que eu falasse, eu sou diácono, mas eles chamavam de pastor. Ajudei lá por algum tempo e retornei. Ajudei sob as orientações e sob também o consentimento da pastora. Ela permitiu que eu fosse ajudar. Ele estava de convalescência e precisou de alguém ajudando ele no ministério para que a igreja não fechasse. E quando eu retornei dessa ajuda, foi aí então que a igreja e a minha mãe me recebeu também como pastor e então realizou a consagração do ministério, ao meu ministério pastoral. E aí, passado um bom tempo também, já estando ali como pastor, que veio então a propositura de nós fundarmos o nosso ministério, o Ministério Chamados por Cristo. Mas quando eu vim para a igreja que hoje eu sou pastor-presidente, eu vim com o intuito de que ela fosse uma filial, né, da pastora Sebastiana. Porém, há um conflito de geração, vamos colocar assim, um conflito de geração. Há um respeito para com a minha líder e um enorme respeito. O que é o conflito de geração, né? Imagina eu aqui, um filho caçula, criado no Evangelho, claro, e com uma mãe que foi assembleana e que veio de uma criação totalmente, se a minha já foi assim um pouco rígida, imagina a dela. Então eu digo conflito de geração nesse sentido. Por exemplo, se eu for fazer um luau com os casais na minha igreja, vai ser tranquilo. Vamos lá para a beira da praia, vamos fazer um luau. Deus me livre, seu mãe. Vou fazer um luau. Meu Deus do céu. Eu creio que muitos que estejam nos assistindo e ouvindo sabem mais ou menos o que eu estou falando. E não que eu acho isso errado, é um conflito de geração e eu tenho que entendê-la. Isso. E aí é nesse aspecto que nós temos que ter a hombridade também, não é de degladiar. Graças a Deus eu nunca degladiei com a minha liderança. Eu sei o que é liderança, né? Então eu não vou ficar ali degladiando e nem desmerecendo o ministério de outrem. Foi então quando eu pedi a bênção para ir como filial. Mas aí ela, sabedora de que, não, ele gosta de luau lá na praia com casal, então ele não é bem da minha linha. Porque vamos dar a mão à palmatória, não sou. Então, assim, o que ela resolveu? Como é o nome dela e como isso ia sair um pouquinho do perfil dela, ela falou assim, não, meu filho, eu te abençoo e você vai e funda o seu ministério, né? Você está liberada por mim. Ela esteve no nosso ministério, foi ela que deu a Bíblia de púlpito para a gente, ajudou financeiramente, ajudou em oração,
ela realmente soube lançar a flecha. Tem gente que não sabe lançar a flecha, mas ela soube lançar a flecha. Então, nosso ministério hoje, ele está até comemorando os 12 anos, né, de aniversário. Nós estamos o mês de janeiro todo comemorando os 12 anos de ministério. Todas as quartas, pode falar aqui, pastor? Pode. Todas as quartas, das 19 às 21, nesse mês de janeiro, nós estamos lá comemorando os 12 anos do ministério Chamados por Cristo, né, que hoje fica localizado na Avenida Goiânia, número 198, bairro Nova América. E tem sido benção. Sempre que ela pode, ela nos ajuda de todas as formas. E o mais importante é a oração. Né? Porque a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Sempre que eu olho para esse texto, eu vejo as pessoas tendo um entendimento, e eu não sou contrário a esse entendimento, né? Eu entendo quando as pessoas têm essa linha de raciocínio sobre esse texto. É como se Deus alegre, a alegria do Senhor, ou seja, a alegria dele, nos passasse força. Porém, se nós analisarmos o texto com um pouquinho de cuidado, é o contrário. É o contrário. Eu também Deus se assim, sente alegre quando vê a nossa força. Quando vê a nossa força. A alegria do Senhor, ou seja, Deus fica alegre quando ele vê a nossa força. É assim mesmo. É aquele pai que hoje nós trazendo aqui. Por que eu abri esse parênteses? Por que eu coloquei a alegria do Senhor a nossa força? Porque a minha mãe, ela me vendo pastor, mesmo em um ministério que não é o dela, ela não se sente, porque eu não fiz o que muita gente faz, eu não esfaqueei, não apunhalei ela, não saí debaixo da bênção, né? Não saí reclamando do ministério. Então hoje ela se sente alegre em me ver no ministério, porque hoje eu poderia estar aonde? Em 1000 outros lugares diferentes da presença do Senhor. Ela realmente te enviou. Me enviou. Ao campo missionário. Justamente. Obra de Deus, né? Então é aquilo, o pai não conseguiu ser médico, aí o filho é médico, esse pai vai ficar revoltado? Não, vai ficar alegre. Poxa, meu filho chegou onde eu não cheguei, mas ele chegou por meu intermédio. Então a alegria do Senhor é a nossa força nesse sentido, ele fica alegre com a nossa força, ele fica alegre quando nós estamos no caminho. Então eu vejo isso. O meu ministério, ele soma e agrega valores com o Ministério de Pastora Sebastiana. E o Ministério de Pastora Sebastiana também soma e agrega valores em meu ministério. Ao ponto de eu dizer, não fosse Deus primeiramente, e esse Ministério de Pastora Sebastiana, essa criação, eu não estaria necessariamente aqui. Maravilha. Então eu sei honrar nesse aspecto. E aí o que acontece? Algumas pessoas perguntam assim, honra o teu pai e tua mãe. Aí a pessoa fala, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você realmente seguir o seu caminho bem, prosperando e fazendo tudo aquilo que o pai e a mãe sonhava e sonha que você for. Por exemplo, como é que desonra o pai e mãe? É ser completamente o contrário daquilo que eles desejariam que você fosse. Sim. Isso é desonra. Desonra. Porque o pai e a mãe criou o filho para seguir uma trilha, um caminho. Ele se desvia completamente, isso é desonra. Entendeu? Então o pastor amigo está honrando a sua mãe, cumprindo o seu chamado e botando em foco aquilo que realmente ela treinou ele para ser. Um pastor, um homem de Deus, isso é tremendo. Então, o Ministério Chamado por Cristo está fazendo 12 anos. 12 anos. Começou em janeiro? Em janeiro. Em janeiro de 2012. Janeiro de 2012. Fazendo 12 anos. Maravilha. Mas sempre não foi ali sempre, né? Ali vocês estão... Foi sempre na Avenida Goiânia. Sempre na Avenida Goiânia. Sendo que primeiro foi na minha residência, abrimos a nossa sala. Aí eu vou contar um pouquinho da história do ministério. Conta aí. E depois nós alugamos um espaço na mesma Avenida Goiânia. Lá na altura do número 415, 425, ali nesse número mais ou menos. E aí nós pagávamos aluguel, né?
E depois eu comprei uma outra residência. E quando eu comprei essa outra residência, eu consegui trocar essa residência com uma casa lá em Rio das Ostras, que o pastor Que eu até já esteve estive lá tive em Rio lá. das Ostras. E aí compramos e continuamos ali no aluguel. O aluguel é sempre muito caro, você sempre está pagando por algo que não é seu. As pessoas percebem que é para a igreja, aí também o primeiro ano cobra um preço, né, Razoável, justo, daqui a depois pouco ele aumenta. eles metem a mão. E o que aconteceu? Eu com a casa de praia, que nós tínhamos lá em Rio das Ostras, aí o filho do pastor Gesiel, o filho do pastor Dario, que é o pastor Gesiel, ele nos ofereceu, na verdade, para minha esposa, a pastora Lívia. Ele estava em casa e ele falou assim, se eu encontrar a pastora Lívia, eu vou oferecer aquele templo para ela. E a pastora Lívia tentou sair com o carro não pegou, isso há anos atrás. O carro não pegou. E ela teve que ir a pé. E para ela ir a pé para o ponto, passava em frente o portão do pastor. E ele tinha falado com Deus, se eu encontrar a pastora Lívia hoje, eu vou passar aquela igreja para ela. E assim foi. Ele, vendo ela passar, chamou e falou assim, pastora, vou vender aquele templo lá. Nós não tínhamos o dinheiro, mas tínhamos a casa de praia. Então nós sacrificamos o nosso Isaac. Colocando na ponta do lápis, financeiramente falando, logisticamente falando, né? Por exemplo, embora a casa que nós tínhamos lá não era uma casa pronta ainda, nós iríamos investir nela, mas só pelo local, perto da praia, com certeza o terreno, só um terreno ali valeria mais do que uma propriedade aqui. Então ele não aceitou dar volta para nós, mas nós sacrificamos o nosso Isaac, a nossa casa de praia era o nosso refúgio quando a gente queria descansar. Mas enfim, né, sacrificamos o nosso Isaac, fizemos uma permuta, ele ficou com a casa e nós ficamos com o templo. Pelo menos hoje nós não temos problema com aluguel e afins. Então foi dessa maneira que nós... mas ficamos sempre naquela região, porém agora com o templo. O templo, acho que já tem cerca aí de uns 4 anos que nós nos apropriamos dele. Amém. Pastor Hamilton é casado com a pastora Lívia há quanto tempo? 25 anos. 25 anos, tem aí uma família linda, envolvida no ministério, né? Amém. Como é que é isso aí? Bem envolvida. Eu tenho já a Raíssa, minha moça, que casada, mora em São Paulo. Temos o Douglas, né? Porque quando eu conheci minha esposa, ela veio a ficar viúva e já tinha o Douglas. E depois vieram as gêmeas. Interessante, nas gêmeas, a pastora Lívia, ela conta melhor esse testemunho, mas, né, eu estou na companhia dela, então não tem ninguém mais do que eu para saber esse testemunho de có e salteado, até porque eu acompanhei ela nessa situação. Por alguns erros do passado, ela não podia mais gerar, não podia mais ter filhos. E eu queria, né, quando eu me casei, eu queria ter filhos. Então aquilo me entristeceu um pouco, mas nós vamos fazer aquilo que nós sabemos, orar ao nosso Deus. E passado algum tempo, ela recebeu uma profecia que ela ia ter uma menina, e essa menina iria abalar as nações com o louvor. Né? Detalhe que ele falou assim, abalar as nações, ou seja, mais de uma. E o que acontece? Passado anos, assim, alguns anos, um dia nós estávamos na igreja, lá no culto, na igreja da pastora Sebastiana, né? Primeira igreja pentecostal da Promessa, e nós tínhamos um ponto de pregação, lá na Avenida Antônio Cunha, lá no Caiçara. E nesse ponto de pregação, um irmão usado por Deus, né? O nome dele é Márcio, carinhosamente chamado por nós como Massinho, que também era do ministério, Primeira Igreja Pentecostal da Promessa, ex-jogador do Botafogo, profissionalmente, do Bahia, né? E muito amigo nosso. Hoje até peço oração por ele, ele não se encontra na igreja, mas é um servo de Deus, um pregador nato da palavra, e eu creio que Deus vai resgatar essa alma. Amém. Em nome de Jesus. E aí um dia o Marcinho lá no ponto de pregação falou assim, que Deus estava dando a ele, para ele orar pelo ventre de pastora Lívia.
E aí ele veio falar comigo, né? Na época eu não era pastor. Ele falou assim: meu irmão, você me permite orar pelo ventre da sua esposa, porque Deus mandou orar pelo ventre dela. Eu falei: meu filho, se foi Deus que mandou, quem sou eu para dizer não? E ele orou. Pastora Lívia se engravidou, e ao invés de uma só filha, Deus permitiu 2 filhas, são gêmeas. Bênção dobrada. Né? Ministério Gêmeas Lívia e Alana. Gente, entra lá no canal do YouTube, porque eu sou suspeito. Já vi. Canal do YouTube. Recomendo. Gêmeas Lívia e Alana. E vocês vão saber de quem eu estou falando. E aí ele então tocou no ventre, passado o tempo, elas nasceram para a glória de Deus, né? O ministério delas não é só do louvor, é da pregação. E por que eu mencionei e enfatizei a profecia do pastor que hoje dorme no Senhor? E ele falou que a minha esposa ia ter uma menina e abalaria as nações através do louvor. As nações. E aí Deus usa o Márcio e acontece o que aconteceu, e nós estivemos em um dado momento, se não me engano, acho que em 2019, elas ainda estavam bem novinhas, nós fomos para a Bolívia fazer uma missão muito importante. Primeiro fomos na tribo terena, e depois da tribo terena nós nos deslocamos para a Bolívia, que é uma outra nação. E lá elas cantaram. E retornamos dessa missão, e passado algum tempo, elas receberam mais convites. Agora, para estar, salvo me engano, elas foram para a Argentina, acho que Paraguai e Uruguai, se eu não me engano. E aí concretizou as nações. As nações. Nós ainda estamos com a promessa de Portugal, Estados Unidos. Eu já tirei o passaporte dela, porque alguém pode perguntar, mas será que já tirou o passaporte? Já tirei o passaporte. Estamos agora, nesse mês ainda, indo em Queluzito, né? Não é Queluz, sentido São Paulo não, Queluzito, Minas Gerais. Estaremos indo lá, Feridas que Sangram, que é um congresso que Deus deu nas mãos da minha esposa, a pastora Lívia, e as minhas moças estarão não só cantando, como também pregando lá. Eu vou estar também acompanhando. Então, foi basicamente isso. E são moças assim que me alegram. É por isso que eu falei, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso. Olhar para essas jovens, hoje elas têm 18 anos, e elas fazem a obra desde criança. Elas estão ombro a ombro, lado a lado conosco na nossa igreja, no nosso ministério. Deus é tão maravilhoso que eu vejo muita gente, meu pastor, não sei se o pastor tem tido isso, que a igreja fica sem louvor porque o músico vem e vai embora. Se tem outra igreja ali que às vezes oferece uma oferta, essa que é a verdade, um instrumento melhor. Um instrumento melhor, não adianta. E nós temos a graça de Deus, poderíamos dizer assim, a predisposição dessas moças de abraçar o nosso ministério desde a fundação. E Deus colocou nelas uma unção. Elas tocam bateria, tocam guitarra, tocam violão, tocam o teclado, né? E nos acompanham nesse ministério, mas abraçadas mesmo, elas amam. Foram consagradas a missionárias. Muita gente pensou que é por ser filhas, não, é por ter chamado. Elas foram consagradas com 17 anos e sempre amaram missões. Então eu fico assim maravilhado, e Deus está justamente dando a elas esse ministério, dando a elas esse retorno, porque tem caminhada. E como Deus tem abençoado. E aonde elas colocam a planta dos pés, é bênção. Maravilha. É bênção. E através de Deus, primeiramente, desse ministério, nós vamos parar no Teatro de Nova Iguaçu, onde teremos, conforme eu disse e insisto em repetir, o evento delas, que será dia 21. Mas antes de chegarmos lá no teatro, nós passamos no Monte Blanc, né? Passamos ali no Mercury. E aí, quando nós colocamos os pés no teatro, meu Deus, era Deus bradando. Tivemos o privilégio de nos reunirmos com uma das donas do teatro, e foi uma reunião assim aproveitável. Você aí que canta, depois liga para o telefone 21 98269 5352 e procure saber com a pastora Lívia como é para você, nesse dia, poder estar apresentando
a sua canção ou a canção de outrem, mas na sua voz. A pastora Lívia vai lhe explicar tudinho. Fala que você ouviu o pastor Hamilton aqui nesse podcast, né? Eu ainda sou da antiga, hein, galera? Mas podcast. Então, não só nos ouviu, como nos viu. E aí você diz que está interessado em saber como será a programação do teatro dia 21 de setembro. Mas basicamente é essa história, pastor. É esse testemunho, né? E hoje elas verdadeiramente nos apoiam muito em nosso ministério. Eu tenho acompanhado e tenho visto a evolução, o crescimento, ela desde pequena tocando ali e tal, né? E é interessante que o início foi assim, né? Vai arranhando daqui, até chegar no que está hoje, que hoje está assim, maravilhoso e com certeza vai melhorar muito mais e é bênção de Deus. Está aqui a Cláudia Alves, está aqui, deve ser de lá, não sei de onde é. O Tiago Campos, esse é meu pastor Hamilton. Tiago Campos. E o pastor Valdemar aqui, graça e paz, pastor Valdemar. Um abraço aí pro Tiago Campos. Amém, Deus abençoe. Ó, gente, vai perguntando, você pode fazer perguntas, porque isso vai ajudando a questão da interação. Bispo Robson Nascimento, aí, nosso amigo comum aqui, aquelas mensagens maravilhosas, 5 da manhã, eita, que ele glória. manda pra gente, maravilhosa. Bispo Robson, pode ficar à vontade, faz pergunta, entra aí, conversa. Não deixa o Bispo Robson à vontade para fazer pergunta, não, senão a gente vai se atrapalhar todo para responder esse homem, irmão. Jesus do céu. Amém. Então, é forte. Gente, se tá picotando um pouquinho aí, tem um pouquinho de paciência. Eu tô vendo que dá, vocês estão assistindo direitinho, mas de vez em quando a internet está dando oscilada. O tempo deu uma mudada, choveu um pouquinho aqui, então acaba ficando um pouquinho difícil. Mas o pastor Hamilton, ele com a pastora Lívia, que tem um ministério Chamados por Cristo, tem as gêmeas. E agora, pastor Hamilton, questão de igreja, ministério, liderança. Nós vamos mesclar um pouquinho em família e ministério? Vamos sim. Quais têm sido os seus maiores desafios para pastorear, liderar e ter pessoas que... Como é que é isso hoje? Antigamente, você quer criar na igreja, era mais difícil, mais fácil, é a mesma coisa ou está pior? Como é que faz? Então, eu acredito que anteriormente tornava-se mais fácil aos pais, ou talvez até mesmo para nós, mas vamos colocar agora os pais, porque havia amor, eu sou do já me fazia tremer. Então ela falava assim, meu filho, vai para a igreja, vai para a igreja, não tinha A, B, não quero. Então, hoje às vezes a criancinha com 3 anos, a mãe implora, e se o filho não quiser, eu estou dando um exemplo grotesco, mas é o contraste. Então, o respeito, juntamente com esse temor e com essa criação, por assim dizer, que também era de outro tempo. Então, eu acredito, assim, no meu modo de interpretar, tornava-se um pouco menos dificultoso para criar os filhos na igreja. Hoje, a internet, como muitas outras coisas, se bem usadas, vai ser bênção. Mal usadas, já começa dividindo a família. Então, eu quero falar um pouquinho, assim, da família, abrir um parênteses, falar da família, para nós continuarmos aqui nessa linha sobre entre hoje e anteriormente. Quando a gente estuda um pouquinho sobre família, até tiraram alguns estudos importantíssimos, porque o plano número 1 de Satanás é acabar com as famílias, porque a família ela é a base de uma sociedade. Uma família bem estruturada, famílias bem estruturadas, sociedade bem estruturadas. Então, qual é o plano número 1 de Satanás? Destruir a família. Porque se eu destruo a família, eu consigo destruir a igreja. Essa que é a verdade.
E aí, as famílias anteriormente, elas eram de um formato totalmente diferente do formato de hoje. As matérias do colégio, como Moral e Cívica, o pastor pegou, acredito. Peguei, com certeza. Moral e Cívica. A matéria, tínhamos uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Tiraram o mais rápido possível essas duas matérias. Matérias que nos ensinavam sobre a sociedade de um modo íntegro e nos ensinava sobre a família. Moral e Cívica também nos ensinava sobre o patriotismo.